Olá, estudante, seja bem-vindo à Universidade Metropolitana de Santos, Núcleo de Educação à Distância Unimes Virtual. Sou o professor Alexandro, irei realizar uma webaula da disciplina Orçamento Público e Execução Orçamentária e Financeira. Nós estamos falando da disciplina que envolve ali em seus conhecimentos o orçamento público, que é uma das principais peças de planejamento orçamentário dentro da administração pública, porque envolve tanto a estimativa da receita quanto a execução da despesa. Então, é o controle orçamentário que poderá ainda ter função na modificação da economia de um país, além, né, do controle de gastos públicos. E tão importante quanto o orçamento, a sua construção, é o ciclo orçamentário. E o que é o ciclo orçamentário? Ele vai envolver, né, todas as etapas de construção do orçamento. Lembrando que esta web aula, ela é um plus. Então, ela versa em trazer algum conhecimento, né, complementar àquele já disponibilizado no ambiente virtual de aprendizagem, também é uma oportunidade para que professor e aluno possam se encontrar no mesmo espaço-tempo, ou seja, nesse espaço virtual, neste tempo pré-agendado. Mas, como eu disse, é um plus. A educação à distância, ela exige, né, um perfil diferente do aluno. É um perfil onde o aluno tem a autogestão do seu conhecimento. E como este aluno, vocês, têm a autogestão do seu conhecimento, vocês poderão definir qual é o melhor tempo, né, e qual é o melhor local e momento para vocês realizarem seus estudos. Então, não será cobrado de vocês a participação na web aula, sim, é uma oportunidade. Ela está sendo gravada e caso vocês, né, tenham ali o, né, a sua participação registrada com a sua dúvida, vocês poderão me enviar via caixa de atendimento, né, no próprio ambiente virtual de aprendizagem. Mas, prosseguindo aqui com a nossa web aula, vamos falar sobre o ciclo orçamentário. O ciclo orçamentário, ele é o período em que as atividades relacionadas ao orçamento ocorrem. Geralmente, essas atividades ocorrem dentro de um exercício financeiro, ou seja, né, durante o período de um ano. Antes que o orçamento público entre em vigor, ele enfrenta um processo chamado ciclo orçamentário. Esse é um ciclo em que se renova a cada ano por meio de uma nova lei orçamentária anual. E o que é a lei orçamentária anual? Ela é uma lei que estima a receita e fixa a despesa para o período de um ano. As fases do ciclo orçamentário são quatro, ou seja, a elaboração, a execução, perdão, a elaboração e planejamento, a discussão e aprovação, a execução, avaliação e controle. Então, esses quatro, né, essas quatro fases, esses quatro períodos, essas quatro etapas devem ser realizadas para que o ciclo orçamentário se conclua. Então, a primeira fase do ciclo orçamentário, ou é chamada também de fase de elaboração, é onde você constrói o projeto da lei orçamentária anual. É de prerrogativa do Poder Executivo, né? Obrigatoriamente, ele é que dá o start, o início, né, à construção, à elaboração da proposta de lei orçamentária anual. Então, essa seria a primeira etapa do ciclo orçamentário. Então, construído ali a proposta da lei orçamentária anual, com todas a estimativa de receita e a fixação da despesa. Então, essa receita ela é estimada para o período de um ano, que inicia-se no dia 1º de janeiro e vai até 31 de dezembro, né? E a despesa é fixada mês a mês ali, né, para sua execução durante o mesmo exercício, ou seja, o mesmo período. Então, construída a proposta, né, o projeto de LOA, ele é encaminhado ao Poder Legislativo, que este vai analisar e promover melhoria de gastos,
né, na peça orçamentária. Então, há discussão, votação e aprovação, concluindo-se aí a segunda etapa, que devolve, né, o orçamento, já na forma de lei, ao Poder Executivo. Então, a obrigatoriedade do início da peça orçamentária é o Poder Executivo, mas quem analisa e autoriza é o Poder Legislativo, que devolve ao Poder Executivo para executar essa lei. Então, a execução orçamentária ela se inicia, né, com a LOA aprovada, ou seja, a Lei Orçamentária Anual aprovada, no exercício financeiro. Mais uma vez, repito, do dia 1º de janeiro de um determinado exercício até o dia 31 de dezembro do mesmo exercício. E, por fim, a quarta etapa, né, ela é uma etapa concomitante à execução orçamentária, então, é o controle e avaliação, onde o gestor, o orçamentista público ou o contabilista público irá, né, avaliar se aquilo que foi previsto está ocorrendo, né, de acordo, né, com o que foi proposto. Então, a receita ela pode estar superestimada, né? Então, a necessidade, se a receita foi superestimada e não está entrando de acordo com aquilo que foi previsto, você poderá contingenciar o orçamento. Agora, se a receita foi subestimada, ou seja, ela foi prevista menor do que aquilo que está ocorrendo, você poderá suplementar o orçamento. Sempre, né, lembrando que, pelo equilíbrio orçamentário, a receita sempre andará, né, em consonância com a despesa. Então, para cada receita que entra, eu tenho que alocar uma despesa. Então, agora vamos falar um pouco mais, né, propriamente sobre cada elaboração. Então, a elaboração do ciclo orçamentário, ela faz em que são realizados estudos, definidas as prioridades, fixados objetivos estimados e os recursos financeiros. Então, né, a lei orçamentária anual, ela é baseada na matéria orçamentária, ou seja, estima a receita, e fixa a despesa, mas ela tem que estar em harmonia com as outras peças de planejamento, que seriam o plano plurianual e a lei de diretriz orçamentária. Então, o plano plurianual, ele vai ali estabelecer metas e objetivos para o período, né, de 4 anos, pegando os 3 últimos anos de uma gestão e o primeiro ano da gestão seguinte, para que não haja quebra de ações. Então, vocês, né, quando forem construir a sua lei orçamentária anual, ela não pode estar, né, de encontro, né, com essas outras peças, porque elas são peças harmônicas, elas não concorrem entre si. Então, ao invés de ir de encontro, elas vão ao encontro uma da outra. Então, tudo aquilo que for, né, estabelecido na lei orçamentária anual tem que estar previsto no plano plurianual e também na lei de diretrizes orçamentárias, né? Lembrando que elaboram as suas próprias propostas o Ministério Público, o Poder Judiciário, a Defensoria Pública e os Tribunais de Contas, né? As propostas são consolidadas pelo sistema, né, orçamentário financeiro num único orçamento e é encaminhada ao Presidente da República, que envia a proposta ao Congresso até 31 de agosto. Então, essa proposta deve ser encaminhada ao Legislativo até 31 de agosto. E termina assim a fase de elaboração. Terminando a fase de elaboração, é encaminhado para a segunda etapa, que é a etapa de aprovação. É onde entra o processo legislativo, ou seja, uma comissão mista recebe a proposta e emite um parecer. Neste parecer, você pode solicitar melhorias e correções, né? E, né, realizadas essas melhorias e correções, é encaminhado ao plenário do Congresso Nacional, que aprecia em sessão conjunta. Após a aprovação, este projeto é encaminhado de volta ao Presidente da República, ou seja, ao Poder Executivo. Nós estamos aqui falando do Orçamento Geral da União, né? Só que os orçamentos estão construídos em todos os entes federativos. Então, nós temos o orçamento da União, nós temos o orçamento dos estados, nós temos os orçamentos municipais. Então, aqui a regra vale para todos, né? Só que existem peculiaridades para a União. Então, nós estamos aqui falando de modo geral sobre o Orçamento Geral da União. Após, né, a sanção do presidente,
é publicado em Diário Oficial, né, a lei. Já transformada em lei, né, devolvida ao Poder Executivo, nós iniciamos no dia 1º de janeiro, né, a fase de execução, que é quando começamos a processar as despesas previstas, né, e fixadas dentro da receita estimada. Então, desse ano civil e está baseado no artigo 34 da Lei 4.320, de 1964, que é a lei que rege a contabilidade aplicada ao setor público. Então, o Poder Executivo tem 30 dias para estabelecer o quê? A programação financeira, o cronograma de desembolso mensal, né, para execução da lei orçamentária. Por quê? Porque eu tenho que acompanhar a minha receita, porque a receita ela foi estimada e a despesa foi fixada para o período de 12 meses. Então, conforme essa receita vai entrando ali nos cofres públicos, né, eu tenho que ir executando, né, a despesa. Então, se a receita não estiver em acordo com a despesa fixada, eu vou ter que contingenciar essa despesa. Então, isso é o controle orçamentário, eu fazer com que o meu financeiro, a minha receita, né, esteja de acordo com o meu orçamentário. Então, o que seria o orçamentário? O orçamentário é tudo aquilo, né, que eu tenho a receber, né? E o financeiro é tudo aquilo que eu já recebi. Então, se a minha receita já entrou, eu posso, né, executar o meu orçamentário. Por exemplo, nós temos nossos salários. Digamos que eu ganhe ali R$ 2.000 por mês. Então, no período de um ano, eu vou ter o quê? 24.000. Só que eu posso estabelecer o meu orçamento do ano de 24.000, só que os 24.000 vão entrando 2.000, 2.000, 2.000, 2.000 a cada mês. Então, eu tenho que executar o quê? Eu posso gastar os 24.000 no primeiro mês? Não posso. Então, eu tenho que ir executando conforme a minha receita vai entrando. Ok? Então, o que eu poderia fazer? Gastar 2.000 por mês. Então, essa seria a regra de execução orçamentária, né? Então, o Sistema Tributário Nacional, né, do Ministério das Finanças, definirá os limites mensais que cada entidade poderá utilizar para os pagamentos de suas despesas. Isso é o que nós chamamos de controle orçamentário, né? E agora passamos para a fase de controle e avaliação. Então, é uma fase em que nós acompanhamos essa execução orçamentária, né? A execução dessa despesa, verificando os prazos, as normas, se estão sendo respeitados. Lembrando que nós temos aqui, junto com o plano plurianual, com a lei, né, lei de diretrizes orçamentárias, a LDO, e com a lei orçamentária anual, nós temos ainda o quê? A Lei de Responsabilidade Fiscal e a própria Lei, né, 4.320 de 1964, que vai, né, definir aí o tratamento contábil do orçamento. E nós temos também os controles internos e os controles externos. O controle interno do ente público é aquele controle que vai fazer com que o gestor público ande dentro daquilo que é legal. E os controles externos são, né, aquelas órgãos e setores que não participam, né, do ente público, mas que têm interesse nas informações, né, dos gestores. Então, são os tribunais de conta, o o Ministério Público, o Legislativo, né? Então, controle interno, no caso aí, né, da União, é exercida pela Controladoria Geral da União, o CGU, né, que vai manter a ordem, né, para que não incorram em sanções do controle externo, que no caso aqui é exercido pelo Congresso Nacional, né, com auxílio do Tribunal de Contas da União, né? Então, a elaboração da Lei Orçamentária Anual, ou a LOA, né, que dá início aí ao nosso ciclo orçamentário, ela tem sua previsão legal na Constituição Federal de 1988, né, no seu artigo 165, inciso 2, né, que fala o seguinte: tem por finalidade a concretização dos objetivos e metas estabelecidas no plano plurianual, né, isso vai aí esclarecer aquilo que eu disse, que as peças elas são harmônicas e não concorrem entre si. Também
o cumprimento ano a ano das etapas do PPA em consonância com a LDO, a Lei de Dívida Orçamentária, e a Lei de Responsabilidade Fiscal. Lembrando que a Constituição Federal de 88 estabelece que a iniciativa dos instrumentos de planejamento é privativa do Poder Executivo, do chefe do Executivo, não cabendo a outros poderes. Portanto, mesmo diante de uma possível omissão do Executivo, não compete ao Legislativo iniciar o projeto ou processo orçamentário, ok? Então, a função do legislativo é o quê? Analisar, avaliar, propor melhorias ou correções, se for o caso, e devolver ao executivo na forma de lei. Então, ele tem a função do quê? Autorizar, aprovar, né, o projeto de lei orçamentária anual, transformando em lei. Orçamento público, como eu já disse, ele tem um equilíbrio orçamentário entre receita e despesa, então sempre ficará nessa balança harmônica, onde para cada centavo de receita estimada eu tenho que ter o mesmo número de centavos, né, de reais de despesa estimada. É o ato pelo qual o Poder Executivo prevê a arrecadação de receita e fixa a realização de despesa para o período de um ano, e o Poder Legislativo assim o autoriza. As despesas devem ser iguais às suas receitas para atender ao princípio do equilíbrio orçamentário, né? As peças de planejamento orçamentário, na sua estrutura, elas também fazem parte da Constituição Federal de 1988, que foi um marco, fazer essa proposta de matéria orçamentária aliada, né, a controle e a planejamento. Então, o orçamento está baseado em três diferentes documentos: o Plano Plurianual, ou PPA, que é aquela peça macro que, né, é estabelecida em metas e objetivos mensuradas por indicadores para o período de 4 anos, pegando ali os 3 últimos anos de uma gestão e o primeiro ano de gestão seguinte, para que não haja quebra de ações. A lei de diretrizes orçamentária, que irá trazer anexos de riscos fiscais e metas fiscais, né? E também tem a função de orientar a elaboração da lei orçamentária anual, ou LOA. Essas leis se integram de maneira harmônica, de maneira que a LDO não pode discordar da matéria que está inscrita no PPA, né, que representa o norte do orçamento, e nem da lei orçamentária anual, né, da lei de diretrizes orçamentárias, tá? Então, o PPA ele tem um período de 4 anos, a LDO e a LOA são anuais, né? A lei orçamentária vai trazer ali a matéria fiscal, representando todas as receitas e despesas dos fundos, órgãos da administração direta e indireta que necessitem desses recursos para a manutenção, né, de suas atividades, né? Isso no caso do Orçamento Geral da União. Nós teremos também o Orçamento da Seguridade Social, envolve os mesmos órgãos do Orçamento Fiscal, contudo, refere-se a despesas e receitas vinculadas à Seguridade Social, compreendendo ali a saúde, a previdência e assistência social. E, por fim, o Orçamento de Investimento de Empresas Estatais, compreendendo os valores transferidos para as empresas que a União, direta ou indiretamente, detém a maioria do seu capital social com direito a voto, que não pertençam ao orçamento fiscal ou o orçamento da Seguridade Social. Então, condições para o início da execução orçamentária é o ponto de partida para a execução orçamentária, é um instrumento que detalha operacionalmente, né, os subprojetos, as subatividades constantes na lei orçamentária anual, especificando os elementos de despesa e respectivos desdobramentos. Então, este instrumento é denominado, né, quadro de detalhamento da despesa, ou seja, o QDD. Esse documento vai trazer ali, né, uma codificação onde você poderá fazer uma leitura, como se fosse um código, uma codificação numérica, onde pela simples leitura desses números, você consegue saber onde o seu orçamento está sendo aplicado. E por fim, como eu disse a vocês, o orçamento ele não pode ser uma peça rígida, porque ele é construído num ano para execução no exercício seguinte. Então, uma economia que não é estável, se é uma economia instável, nós precisamos de mecanismo para corrigir este orçamento. Então, são os créditos adicionais
que são autorizações de despesas não computadas ou insuficientemente dotadas na lei de orçamento, que podem ser classificadas em suplementares, especiais ou extraordinários. Os créditos suplementares são os destinados a reforço da dotação orçamentária, ou seja, uma despesa foi prevista, mas ela está insuficientemente dotada, então ela não tem ali orçamentário suficiente para dar conta daquela despesa. Então você pode estabelecer um crédito suplementar e colocar mais numerário naquela despesa. Os créditos especiais, que são destinados às despesas para as quais não há dotação orçamentária específica. Então eu preciso construir um hospital e eu não, previ no meu orçamento, uma despesa específica para a construção desse hospital. Então, eu posso, assim, fazê-lo durante a execução do orçamento, através de créditos especiais. E, por fim, os créditos extraordinários, que são destinados às despesas urgentes e imprevistas, em caso de guerra, comoção interna ou calamidade pública, como, por exemplo, pandemia. Então, situações imprevistas, ok? E nós chegamos ao final da nossa web aula. Espero que ela seja de grande valia a todos vocês. Em caso de dúvidas, vocês poderão me enviar via caixa de atendimento, no próprio ambiente virtual de aprendizagem. Por hora, deixo os meus votos de gratidão, um grande abraço e até uma próxima.